mulher, a qual a palavra do Senhor se diz viúva. Esta mulher, a qual ela tinha um esposo, a qual ela tinha um marido, a qual ele servia ao Senhor, juntamente do profeta Eliseu. Mas vai chegar um tempo na vida desta mulher, vai chegar um certo vento na vida desta mulher, que a qual ela não estava esperando, a qual ela não estava apto para receber aquelas notícias. E esta mulher, a Bíblia afirma que ela vai perder o seu marido. Essa mulher perde o seu esposo. Aquela mulher que a qual tinha sonhos, penso eu, de ser a mãe de 2 filhos, e juntamente com o seu esposo, esta mulher ela vai perder o seu marido, meu irmão. Esta mulher, já estes projetos de uma vida, juntamente com este homem, ela já não vai ter mais. E a Bíblia nos afirma, a Bíblia nos diz que este homem, ele vem a óbito. Essa mulher que é viúva, esta mulher ali, ela agora começa a passar por certas dificuldades. Essa mulher começa a enfrentar diversidades. Esta mulher a qual Deus deu esta experiência para ela viver, ela começa essa dificuldade, meu irmão. A Bíblia nos diz que ela tem 2 filhos, e ali eu penso que a partir do momento que aquele homem morre, se torna somente aquela mulher, torna somente ela e aqueles 2 filhos. Aquela família começa a passar por opressões, aquela família começa a passar por dificuldades, penso eu, até mesmo financeiro, passa por dificuldade espiritual, dificuldades internas, aquela família começa a enfrentar. E a Bíblia nos diz que não somente essas dificuldades, a Bíblia diz que a partir de algum momento as coisas foram apertando para aquela família, foram apertando para aquela mulher. A Bíblia nos afirmando, vai dizer que chegaram até mesmo alguns cobradores para cobrar aquela mulher. Eu penso que aqueles cobradores foram uma vez e aquela mulher não tinha condição de pagar. Aqueles cobradores foram segunda vez e ali ela também não tinha condição de pagar. Ela não tinha situação financeira para pagar. Então, meu irmão, já não bastava a dificuldade, o vento que ela enfrentava de perder o seu esposo, ela tinha que passar por mais estas outras dificuldades. E a Bíblia nos fala que aqueles opressores, de tanto oprimir aquela mulher, ele chega certa vez a elas e diz, e lhes faz uma proposta, ou até mesmo querendo, afirmando, em levar os seus 2 filhos para serem escravos, para serem servos, para que aquela dívida fosse paga. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu muito me alegro, meu irmão, nesta passagem, porque nós vamos servir, nós estamos servindo um Deus todo-poderoso, um Deus fiel, um Deus que faz milagres, até mesmo onde não tem, aonde mesmo tem pouco, mas Deus se torna um pouco em muito, meu irmão. E aquela mulher começa a passar essas dificuldades, começa a enfrentar essas opressões. E eu penso nessa história, nessa situação desta mulher, ela é um diálogo com o Senhor. Ó Senhor, eu te sirvo. Ó Senhor, como que eu estou nessa situação, meu Pai? O porquê? Porque muitas das vezes a gente passamos por algumas diversidades e queremos questionar Deus, queremos saber o porquê e o para quê. Mas somente Deus, Ele sabe o propósito que Ele nos deu para viver. Então essa mulher, nessa circunstância, a Bíblia nos afirma, nos diz, ela passando por todas essas dificuldades, mas eu muito me alegro, meu irmão, porque no sentimento, na mente dela, ela vai se lembrar de um homem
um homem a qual é cheio da presença de Deus, um homem a qual ele servia ao Senhor de coração temente, íntegro e reto. A Bíblia diz que ela se lembra do profeta Eliseu, e ela vai chegar até o profeta Eliseu e vai contar a sua situação. Ela vai contar a sua história diante do profeta Eliseu. Ela vai explicar como está a sua situação diante daquela situação. Eu penso ela naquele diálogo chegando até mesmo juntamente ao profeta Eliseu e dizendo: olha, profeta Eliseu, eu já recorri tantas coisas, eu já fiz tantas coisas e não deu certo. Sou mãe, o Senhor sabe, sou mãe de 2 filhos. Perdi o meu marido, a qual o Senhor conhece, a qual ele servia ao Senhor. Ele estava servindo, ele era fiel. Eu penso ela neste diálogo com o profeta Eliseu, o profeta Eliseu escutando a história daquela mulher, e aquela mulher contradizendo essa história. Toda essa situação, meu irmão, um cenário não tão feliz, a qual essa mulher passava por estas lutas, essas dificuldades. Mas o profeta Eliseu, ele vai perguntar àquela mulher: ei, mulher, o que tens na tua casa? O que você tem nas tuas casas? O que você tem lá na sua casa? Ei, meu irmão, ei, minha irmã, muitas das vezes as dificuldades vêm, as angústias vêm, as aflições dos dias a dia vêm, mas eu quero te dizer que Deus, ele é fiel, ele permanece fiel para sempre. Deus, ele faz você lembrar dos seus. Deus, ele faz você lembrar dos profetas dele. Deus, ele faz lembrar você do poder e da grandeza dele. Então ali naquele diálogo, juntamente, aquela mulher diante do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu ouvindo a história daquela mulher, e ele vai dizer, ele vai fazer uma pergunta para aquela mulher: ei, meu irmão, eu quero te dizer nesta noite, ainda existe homens de Deus nesta terra para te ajudar. Ainda existe homens de Deus nesta terra para te ajudar. Ainda existe homens de Deus para te ajudar nessa situação que você está enfrentado. Ei, Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é fiel. Jesus é misericordioso. Então, o profeta Eliseu faz essa pergunta a esta mulher: o que tens na tua casa? E essa mulher vai dizer: penso eu, acabou o arroz, acabou o feijão, acabou a farinha, acabou tudo, não tem mais nada. Mas, profeta Eliseu, ainda tem um pouquinho de azeite, ainda tem uma botija de azeite em casa, profeta Eliseu. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, eu quero te dizer, meu irmão, ainda que não lhes falte tudo, ainda que nos falte bens materiais, ainda que nos falte a situação financeira, ainda que nós não pareça favorável às nossas situações, mas eu quero te dizer nesta noite, eu quero lhes falar esta noite, que jamais pode lhe faltar o azeite na vida do crente. Jamais pode faltar o azeite. Já foi dito aqui pelo presbítero irmão Mateus acerca do azeite, sem o qual o azeite nós não poderemos ter um encontro com o noivo, ter um encontro com o esposo. Não adianta você ter a lâmpada se você não tiver o azeite. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, que jamais lhe falte o azeite, que jamais lhe falte o azeite, para que você possa ver os milagres de Deus. Então esta história desta mulher, este fato, este pouquinho de azeite, o profeta Eliseu vai dizer a esta mulher: ei, mulher, toma consigo vasilhas emprestadas,
toma vasilhas emprestadas e entra você e os teus filhos e vai derramando este azeite nestas vasilhas. Meu irmão, aqui eu encontro uma palavra, aqui eu encontro um dos maiores milagres, a qual o milagre é familiar, a qual muitas das pessoas às vezes poderia dizer, a história desta mulher estaria acabada, estaria terminado, perdeu tudo, situação financeira já não tinha mais, e pessoas querendo levar os seus filhos. Mas aqui eu encontro o profeta Eliseu, cheio da presença, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu encontro, meu irmão, uma ordem vindo do profeta Eliseu, uma palavra profética a esta história, a esta mulher, dizendo a esta mulher: olha, mulher, entra você e somente os teus filhos, e entra. E aqui eu entendo Deus começando a operar um milagre na vida desta família, um milagre na vida desta mulher. Somente esta mulher e seus 2 filhos dentro de casa, vivendo os propósitos de Deus. Ei, meu irmão, tem muitas das vezes que a gente não entendemos o propósito, não entendemos a história que Deus nos deixou para viver, e muitas das vezes queremos viver histórias de outros, queremos estar na vida de outros. Ei, meu irmão, mas eu quero te dizer esta noite, se Deus te deixou um propósito para você viver, viva este propósito na experiência que a qual o Senhor nos deixou para viver. Eu quero te dizer que Ele é fiel, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E mal saberia aquela mulher que ela teria a sua história mudada. Aquela mulher, Deus iria abençoar ela de tal forma, através do profeta Eliseu, em uma só palavra profética. Ei, meu irmão, já foi dito pelo presbítero irmão Jefferson, em palavras proféticas, e muitas das vezes a nossa boca, elas não transmite palavras proféticas, e muitas das vezes a nossa boca, ela é boca santa, e devemos muitas das vezes proferir palavras proféticas, porque há muitas pessoas em algumas situações, em algumas dificuldades, precisando ouvir uma palavra profética da sua parte, vindo inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A quem saberia esta mulher, se o profeta Eliseu não teria nada para dizer a ela, se o profeta Eliseu não teria palavras certas, palavras profetizadas, crendo na grandeza e crendo na misericórdia de Deus, que Deus confirmaria as suas palavras. Ei, meu irmão, você pode dizer, você pode profetizar, Deus confirma as suas palavras, Deus confirma as suas palavras. Ei, Deus confirma as suas palavras. Tem pessoas precisando ouvir palavras da sua boca. Ei, meu irmão, tem pessoas precisando ouvir palavras proféticas da sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não, o profeta Eliseu dá a sentença a esta mulher, para que essa mulher entrasse no seu lar, na sua casa, para que elas pudessem viver algo, experiência da parte do Senhor. E eu te digo mais nesta noite, meu irmão, tem processo na sua vida, tem processos na minha vida, que é somente eu e a nossa família, é somente você e a sua família, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Mas eu quero te dizer mais, tem um Deus que está olhando por você, e tem um Deus que está cuidando de você. Ei, Deus, Ele é fiel na sua vida, crente. Deus, Ele permite essas situações, sim. Deus, Ele permite coisas acontecerem na sua vida. Muitas das vezes, a quem sabe, você até mesmo pensa que é até o fim.
Igual mesmo esta mulher, neste momento pensando que era o fim. Mas não, meu irmão. Deus, Ele dá a última sentença. Deus, Ele é quem confirma, porque Ele é fiel. E se Ele te creditou algo, viva essa experiência da parte do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida, através dessa experiência. E a Bíblia nos afirma mais, que esta mulher deu crédito a estas palavras, e outras, meus irmãos. Você sabe por que muitas das vezes não tem dado nada certo, não tem dado certo estas coisas? É porque muitas das vezes Deus nos diz, é assim, faz assim, mas muitas das vezes nós não damos crédito. Nós queremos prosseguir do nosso jeito, nós queremos fazer do nosso jeito. Ei, não é do nosso jeito, e sim do jeito de Deus. É do jeito de Deus, para que você possa viver os milagres da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos afirma mais, meus irmãos. Esta mulher dando crédito, esta mulher ouvindo a voz do profeta Eliseu. A Bíblia diz que ela entra para casa e vai viver esta experiência. Ela obedece, ela toma para si vasilhas emprestadas. Ela entra e começa a derramar o azeite, vasilhas sobre vasilhas, e pensando, é Deus, 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 e é Deus. Ali, a partir daquele momento, aquela mulher, em um ato final, ela vai dizer aos seus filhos, traga mais vasilhas. E o seu filho vai dizer para sua mãe, acabou as vasilhas, mães. Com o seu coração alegre, penso eu, com o seu coração feliz, mãe, está dando certo, mãe. Mãe, os projetos de Deus em nossa vida, eles são fiéis, eles são verdadeiros. Ei, meu irmão, jamais desacredita dos projetos que Deus tem para a sua vida. Por mais que a situação não esteja favorável, por mais que o vento esteja ao contrário, soprando dia após dia, e muitas pessoas dizendo não vai dar certo, e Deus no seu coração, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Ei, Deus, Ele é fiel na sua vida, meu irmão. Você não está aqui esta noite por acaso. Deus, Ele é fiel na sua vida. Deus, Ele não te trouxe aqui esta noite em vão. Ele é fiel. E aqui ali a mulher ouve e obedece à voz do profeta Eliseu. E ali, aquele ato, aquela profecia, aquela conclusão, aquela mulher ali se encerra, aquele derramamento de azeite. O azeite cessa a partir do momento que aquelas vasilhas que aquela mulher e seus filhos tomam, elas são todas cheias, meu irmão. A Bíblia vai dizer que o azeite, ele é cessado, o azeite, ele é parado. E aqui eu entendo, meu irmão, esta mulher, essa história desta família, aonde muito eu me alegro, ela ainda tinha esperança, ela ainda tinha algo para que Deus possa multiplicar. E eu quero te perguntar nesta noite, meu irmão, eu quero te perguntar nesta noite, minha irmã, ainda tem algo dentro de você que Deus possa multiplicar? Ainda tem este azeite chamado fé, ainda tem este azeite chamado perseverança, fé no Criador. Ei, por mais que esteja pouco, meu irmão, mas ainda tem que ter este azeite para que Deus possa multiplicar, para que você possa viver e ver os milagres da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir daquele momento que aquele azeite é cessado, aquela mulher volta ao profeta Eliseu e vai dizer a ele, ela vai fazer o profeta Eliseu saber todas essas coisas,
todos esses processos. Eu não sei se foi um dia desse derramamento de azeite, Deus multiplicando esse milagre, ou se foi algumas horas, ou se foi até mesmo meses. Mas a Bíblia nos diz, nos afirma, que ela volta ao encontro do profeta Eliseu. E ela vai dizer ao profeta Eliseu: olha, profeta Eliseu, o que o Senhor me falou eu fiz. E deixa eu te dizer mais, profeta Eliseu, Deus, Ele confirmou as suas palavras, profeta Eliseu. A minha casa, profeta Eliseu, está cheio de vasilhas esparramadas no chão. Profeta Eliseu, antes mesmo não tinha nada, profeta Eliseu. Mas agora, profeta Eliseu, minha casa está cheia de azeite. E o profeta Eliseu vai dizer àquela mulher: vai, filha, vai, filha, vai, filha, vende tudo, vende e paga tudo o que você deve, pague os seus credores, e você vai viver do resto. Meu irmão, eu vejo aqui um milagre muito grande na vida de uma mulher, porque em algum momento esta mulher estava com a vida desacreditada, esta mulher estava com os seus planos frustrados, esta mulher a ninguém dava crédito, esta mulher a qual tinha uma vida, estava vivendo essa situação financeira não boa. Mas bem sabemos que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele muda vidas, Ele muda circunstância. Ele não depende da sua situação financeira, Ele não depende se você tem muito. Se você tiver só um pouquinho já serve, para que Ele possa multiplicar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a igreja a ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, esta é uma noite de milagre, é noite de restauração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero te convidar, você, com permissão do nosso pastor Pedro Nelson, você que está necessitando de um milagre, você que está precisando aumentar o seu azeite, dar um passo à frente, eu quero orar por você. É só para quem crê, meu irmão, e é só para quem necessita, meu irmão. Se você crê, dá um passo à frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu creio no Deus que nós servimos, que é um Deus de milagre. Alabai chou lamam turibion telaflais chuion telabarrais. Uribim chou lamam turibion chou labarrais. Servimos um Deus de milagre, meu irmão. Essa é noite de milagre. E eu creio que você veio à frente, você vai receber o seu milagre. Você vai receber o seu milagre, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele afirma a sua palavra. Ei, se você crê, é noite de milagre. Vamos carcar, se os jovens puder, louve o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É noite de milagre, meu irmão. Se você creia, comece a adorar o nome do Senhor. Adore, exalte ao nome do Senhor, porque grandes coisas o Senhor irá fazer em nosso meio esta noite. Alabai chou ramam tuion teflais, ciclais tuion telabarrais. Eu quero orar pela sua vida nesta noite.